Olha, tem muita discussão hoje, inclusive profissional, no mercado de trabalho, sobre a geração milênio. A pergunta, o que deu errado na geração milênio, eu acho que a gente deve ir com calma. Primeiro, é um conceito, se transformou num conceito, é um conceito operacional, tem muita literatura sobre isso, como eu disse, o mercado de trabalho está atento a isso, então tem certas características que se repetem, tá? Tem muito meme, muita piada, muito vídeo, mas assim, a gente deve ir com calma com a afirmação de que o que teria dado errado. Eu diria primeiro porque geração milênio não é necessariamente um conceito universal. Esses conceitos de geração são conceitos que foram sendo construídos a partir do marketing americano pós-guerra, né? E a geração milênio, tecnicamente, é uma geração de gente que teria nascido entre começo dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. Até ontem eram os anos 90 inteiro, agora já começou a ter um fatiamento por conta da diferença entre jovens que foram pegos pela revolução digital, enquanto eles já tinham 18 anos, 19 anos, alguma coisa assim, e jovens que foram pegos pela revolução digital, entenda, iPhones e derivados, a partir dos 12, 13 anos, ou 11 anos de idade. E aí, os especialistas, que agora virou assunto de psicologia comportamental, acham que já há uma quebra de comportamento entre jovens nascidos antes de 95 e jovens nascidos de depois de 95. E então os milênios ficaram, digamos assim, contidos entre quem nasceu nos primeiros anos dos anos 80 até quem nasceu em 94, 95. E esse período aí caracterizaria um jovem como aquele que nasceu na virada do milênio, no final do século XX, começo do século XXI, por isso essa ideia de milênio que foi associado a eles. Quando se pergunta o que deu errado na geração milênio, normalmente o que se tem em mente é o seguinte, que os milênios teriam uma visão de mundo doce demais. O que eu quero dizer por uma visão doce demais? Tendem a confundir sua própria condição confortável com o espírito de época e com o fato histórico. Como ele pode, por exemplo, ficar um ano procurando a si mesmo na Europa, ele chegou à conclusão que hoje existe uma nova tendência na humanidade, que é você poder ficar um ano sem se preocupar com dinheiro. Qualquer pessoa que tenha no mínimo 2 neurônios sabe muito bem que uma pessoa só pode fazer isso se ela tiver alguém que pague as contas dela enquanto ela não fizer nada. Certo? Então, essa característica do milênio, que é normalmente aquele que nem estuda e nem trabalha, aquele que faz 2 faculdades, 3 pós, tira semestre sabático, você tem aí, na verdade, uma característica que é de classe social. Se você é um jovem que nasceu em 87 e vem da classe C ou D, você não é um milênio. Talvez você venha a ser um motoboy, mas não um milênio. É claro que a imagem do milênio, né, que agora se confunde muito com a imagem do hipster, a imagem do milênio é a imagem de alguém que é aspiracional para quem vem de estrato social mais baixo. Por quê? Porque o milênio viaja, o milênio aparentemente é alguém que não trabalha por dinheiro. Quais são 2 palavras típicas da geração milênio? Significado e projeto, né? O milênio que está sem trabalhar, ele não está sem trabalhar, ele está procurando novos desafios. Então, acho que aí tem uma outra característica desse universo milênio, e todas elas, me parecem, são derivadas não só de uma questão de datas, mas elas são derivadas de uma questão de datas e de uma certa riqueza material instalada na formação desse jovem, certo? Ele vem de um ambiente em que a riqueza está instalada, então ele tem uma sensação de que ele pode sim se experimentar, ele pode sim não querer trabalhar naquele dia, ele tem direito a ter um dia em que ele descansa, mas isso tudo que está embaixo disso tudo é uma estrutura econômica que o mantém, né? Mas uma outra característica que me parece povoar esse universo da geração milênio é a característica de confundir o marketing com a realidade, né? Por que os milênios confundem o marketing com a realidade? Normalmente é uma das razões de se dizer que a geração milênio deu errado. Então, essa geração aí, sempre lembrando que não é uma questão de destino da idade,
Eu acho que é a associação entre idade e determinadas características materiais de riqueza embutida na formação desse jovem, né? Então, é a confusão entre marketing e realidade, é a confusão entre aquilo que é vendido como realidade, né? Ou aquilo que você gostaria que fosse a realidade e aquilo que de fato é a realidade. É mais ou menos a diferença entre o que você é em mídias como o Facebook ou Instagram e aquilo que você é em buscadores como o Google. A gente sabe que as mídias Instagram e Facebook, por exemplo, são mídias extremamente narcísicas, onde as pessoas tendem, não só os milênios, tendem a projetar uma realidade que elas não têm. Enquanto que no Google você sabe exatamente o que ela quer, porque se ela mentir para o algoritmo não responde o que ela precisa. O Google é uma espécie de oráculo contemporâneo, né? Então, os milênios, à medida em que teria sido a primeira geração que foi saturada desse tipo de ferramenta, então os milênios supostamente teriam acabado viajando numa percepção de vida como uma realidade editada. Você edita um vídeo, um filme, então você também pode editar a sua vida e ficar com os melhores momentos dela e achar que a vida é uma espécie de festa. Então, apesar de que eu não concordo com a ideia de que se possa generalizar quando se fala o que deu errado na geração milênio, eu acredito que essa sensação que as pessoas mais velhas têm, inclusive no mercado, que o milênio larga o trabalho, que o milênio não tem compromisso, que o milênio não reconhece o valor do dinheiro, que o milênio vive num mundo político, por exemplo, que não existe, o chamado social, millennial socialism, né? Como falam na Inglaterra, nos Estados Unidos. Acho que essas características que tornam muita gente preocupada com os milênios é porque os milênios aparentemente seriam pessoas que você não pode confiar plenamente porque são excessivamente narcísicos e vêm de famílias materialmente seguras, portanto, eles não precisam imediatamente de nada e acabam sendo excessivamente infantis.